Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 18 de outubro. A igreja celebra hoje São Lucas Evangelista. E também celebramos o Dia do Médico. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e enviou-os 2 a 2 na sua frente a todos os lugares onde ele mesmo devia ir. E disse-lhes: A messe é grande e os operários são poucos. Pedi ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis sacola, nem bolsa e nem sandália. Quando entrardes numa casa, dizei: a paz esteja nesta casa. Porque se aí houver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Caso contrário, ela voltará para vós. Não fiqueis passando de casa em casa. E quando estiveres numa casa, comei de tudo que ele vos oferecerdes, porque o trabalhador merece o seu salário. Quando fordes acolhido numa casa, curai os doentes que aí tiverem, expulsai os espíritos maus e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nosso evangelho chega nesta manhã até a nossa vida, falando daquilo que é muito caro para o evangelista Lucas: a dimensão missionária da igreja. Ele escreveu um evangelho, o terceiro evangelho, e também o livro dos Atos dos Apóstolos. E a dimensão missionária da igreja é algo muito importante para ele, porque frequentemente ele está falando sobre este evangelho, onde, por exemplo, ele nos apresenta aqui a grande personagem, o grande motivador e incentivador da ação missionária da igreja é o Espírito Santo. E tanto Pedro quanto Paulo são homens movidos pelo Espírito, porque o grande realizador de uma missão é o Espírito Santo. Depois também nós podemos ver que o próprio evangelista Lucas considera que a vida é que é uma missão. Não são atividades missionárias esporádicas que faz a missão ser missão. Porque isso pode ser somente ou se converter somente em atividades pastorais esporádicas. Mas é a vida que é a missão. E isso ele aprendeu com o seu mestre Paulo. Porque é Paulo que vai chamar a ele de médico amado. Porque ele conviveu com Paulo. Ele foi discípulo de Paulo. E como Paulo proclamava: já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, até que Cristo seja tudo em todos, aqui então nós podemos beber um pouco do Espírito do Evangelho de Lucas e também dos Atos dos Apóstolos. É a ação do Espírito, é a força do Espírito, é o Espírito que vai rompendo todos os obstáculos, fazendo com que a missão da igreja aconteça. E principalmente convocando homens e mulheres, dentre eles Pedro e Paulo. Meus irmãos e minhas irmãs, Santo Epifânio de Salamina, que viveu de 310 a 403, ele diz que talvez Lucas tenha sido um destes 72 discípulos enviados por Jesus 2 a 2, para que um possa sustentar o outro, para que um possa amparar o outro, para que um possa animar o outro. E esse é o sentido, então, de caminhar em 2 a 2. E esta é também a missão do próprio Jesus. O conteúdo da missão é o anúncio do reino de Deus, proclamar que o reino de Deus está próximo e também realizar as obras libertadoras. Hoje, celebrando essa memória de São Lucas Evangelista, todos nós somos convocados também a bebermos deste Espírito e percebermos que todos nós fomos convocados pelo Senhor. Todos fomos convocados. E a pia batismal é a fonte da dimensão missionária de cada crente católico,
de cada homem e de cada mulher que nasceu na pia batismal, mesmo que ainda não tenham tomado consciência. Porque uma grande parcela dos crentes católicos ainda não tomou essa consciência de que a sua vida é que deve ser missão. Porque nós não anunciamos uma doutrina, nós não anunciamos uma ideia, nós não anunciamos uma filosofia, nem uma teologia, mas nós testemunhamos a uma pessoa que é Deus conosco, uma pessoa que caminha conosco e que nos enviou para preparar os lugares onde Ele mesmo quer estar, o coração das pessoas. Este mês missionário nós estamos refletindo o tema da igreja local aos confins do mundo, justamente para tentar fazer com que cada crente católico perceba da necessidade e da urgência dele e dela se converter também num homem missionário e numa mulher missionária, onde vai dar testemunho de Jesus no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de lazer, no seu ambiente cultico, porque a missão não é uma atividade esporádica, e muito menos uma casaca que a gente coloca nos finais de semana para irmos ao nosso templo, porque a verdadeira missão não acontece no templo. O templo é lugar da inspiração. O templo é onde nós vamos buscar força, sabedoria e discernimento. Mas a missão acontece na diversidade do palco da vida. Porque é ali que nós também vamos poder dizer com o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E é ali que nós vamos tomando esse espírito de Lucas, também fazendo acontecer a missão que cabe a mim e a missão que cabe a você também. Porque a nossa vida é que é missão. É dar testemunho de Jesus de Nazaré. Mas para isso, é preciso que eu e você nos deixemos envolver pelo espírito da missão. Dimensão tão cara para Lucas, dimensão tão importante para ele, para que assim nós também possamos, no nosso mundo, renovando a nossa esperança, atualizando os meios de evangelizar, que nós também possamos dar testemunho de que Jesus Cristo é o Senhor. Assim procedeu São Lucas. Assim escreveu São Lucas. Uma missão que vai invadindo todas as esferas da vida, todas as dimensões da vida, para dar testemunho daquele que nos enviou. Porque a missão de Jesus é a missão de cada missionário. E Jesus caminha conosco. Jesus realiza a missão conosco. Aos nossos médicos e médicas, que Deus os abençoe nesse dia, proteja, e que eles possam também, como missionários, se converterem em médicos de corpos e almas. Logo mais às 7 horas da manhã, eu estarei celebrando aqui na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Carneirinho, João Monlevade, e às 18 horas estaremos realizando a festa da Mãe Rainha, na comunidade Vale do Sol. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. São Lucas Evangelista, rogai por nós. Paz e bem.